Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Práticas de Defesa Espiritual e hoje eu gostaria de falar sobre 4 assuntos que eu considero importantes como ferramentas complementares a essa busca de bem-estar, de tranquilidade mental que é fundamental para que possamos estar protegidos espiritualmente. Se você já assistiu todas as aulas até aqui, você já está mais do que ciente de que o que nos permite receber ações inferiores, seja de outras pessoas, seja de espíritos, é o nosso baixo nível vibratório. E esse nível vibratório é a soma daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Logo, quanto mais limpos e serenos forem os meus pensamentos e os meus sentimentos, mais protegido espiritualmente eu me encontro. Então hoje nós vamos falar sobre 4 coisas que podem ajudar para que você consiga atingir esse estado de serenidade e por consequência você tenha maior proteção espiritual, ok? A primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre a importância da terapia, da psicoterapia. E não é só porque eu sou psicólogo que eu estou dizendo isso, é porque realmente eu acho que é algo muito importante. Quantas pessoas nessa vida eu já conheci que urram do berço ao túmulo e não procuram ajuda? A gente já aprendeu sobre a importância de cuidar do corpo. Então, se você tiver com a dor de dente, você não vai ficar quieto, você vai procurar um dentista. Se você estiver sentindo uma dor no peito, você vai procurar um médico. Mas se você tiver com uma dor emocional, provavelmente você não vai procurar ninguém. E esse é o grande erro, né? Nós temos técnicas, nós temos profissionais que estudam, que são formados para poder ajudar as pessoas a lidar com as suas angústias, com as suas emoções, enfim. E muita gente se nega a isso, em grande parte por um orgulho bobo de achar que não precisa e vive uma vida sofrida, faz quem está ao seu redor sofrer desnecessariamente. Então, se você não está bem emocionalmente, procure ajuda terapêutica. A espiritualidade é uma parte muito importante da nossa vida, mas ela não é toda a nossa vida. Os espíritos podem fazer muito, mas não podem fazer tudo. E é muito importante que em nosso processo de autoconhecimento nós possamos fazer uso de tudo aquilo que nos permita viver uma vida melhor. Tá? Agora um ponto importante, eu não sou dos psicólogos que dizem que todo mundo devia fazer terapia. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que deve fazer terapia quem sente necessidade dela, entende? Tem gente que consegue fazer uma boa gestão emocional e que não precisa do auxílio de um terceiro. Da mesma forma que tem gente que tem uma boa higiene bucal e não precisa de dentista. Tá tudo certo, lindo, continua, ok? Eu sou da opinião de que todas as pessoas se beneficiariam da terapia, mas não que todos precisam dela. Então, se você está tendo dificuldade em lidar com as suas emoções, se você está vivendo angustiado, ansioso, deprimido, enfim, se você sente que a sua vida não é o que poderia ser, então procure ajuda especializada. Eu acredito que você vai se encantar com as possibilidades que o processo terapêutico produz. Ao longo dessa minha jornada, eu já participei da vida e da história de muitas pessoas e posso assegurar que quando o processo terapêutico é bem feito e há interesse tanto do psicólogo quanto do paciente em fazer aquilo algo muito bom, pode ter certeza que dá muito certo e é incrível observar depois como as pessoas se desabrocham, assumem as rédeas da sua vida e conseguem, enfim, produzir coisas maravilhosas em suas próprias jornadas. Então, a primeira coisa que eu quero trazer hoje, reflita, pensa sobre a importância da terapia. Eu não estou falando isso porque eu sou psicólogo, não estou falando isso para você me procurar, não. Procura quem você quiser, mas eu acho que é muito importante. E só para finalizar esse item, muita gente acha que a terapia é uma coisa importante só para quem está mal. Isso não é verdade. Existem basicamente 2 tipos de públicos que procuram pela terapia. Aqueles que deviam estar aqui e que estão aqui, que são as pessoas que estão mal, e aí o processo terapêutico tem como objetivo fazer ela chegar no seu patamar, mas também tem pessoas que estão aqui e que querem estar aqui. Então você tem pessoas que estão bem e querem estar melhor. Então você tem 2 públicos distintos que procuram pela terapia
e eu posso afirmar para vocês que ela funciona em ambos os casos, ok? Vamos para o nosso próximo item. Florais. Existem vários, florais de Bach, florais de Minas, florais de Saint-Germain. Os florais foram descobertos por um inglês chamado, acho que ele era inglês, se não me engano, Dr. Bach, e basicamente funciona através de um processo de solarização e, creio eu, de magnetismo. O Dr. Bach percebeu que se você colocasse uma água muito pura e colocasse ali, por exemplo, uma flor, ao receber a energia do sol, o magnetismo, a força daquela flor passaria para a água. E se você descobrisse, então, digamos, a energia das plantas, você conseguiria produzir uma espécie de tônico carregando a essência energética daquela planta. Uma explicação bem simplificada. E quando você, então, ingere aquela água solarizada por aquela planta, você está botando dentro de si uma determinada energia que auxilia no equilíbrio emocional. Os florais de Bach fazem parte da minha vida há bastante tempo e eu posso dizer que sim, eles funcionam. Eu já recebi muita ajuda dos florais de Bach. O que eu tenho aqui para mostrar para vocês é dessa empresa, Floral Therapy. Não sei se a câmera vai focar. Não, acho que ela não vai focar. Esse tipo de floral aqui você compra em farmácias. Você entra, eles geralmente tem uma prateleirinha e lá você tem florais para várias coisas. Esse aqui é para equilíbrio físico e mental. Então eles já têm uma receitinha pronta. Porém, existem pessoas, os terapeutas florais, que estudaram e se formaram dentro desses sistemas e que estão aptos ali num processo terapêutico de consulta, produzir uma receita que depois você leva no laboratório de manutenção, nessas farmácias de manipulação, melhor, laboratório de manutenção, farmácia de manipulação, né, que faz esse tipo de coisa, e ali eles produzem para você. Eles têm lá as tinturas e eles fazem. Então, se você tiver a oportunidade, eu considero importante que você se consulte com um terapeuta floral, alguém que estudou esse sistema para poder fazer uma receita própria para você. Mas se você quiser uma coisa rápida, você também acha nas farmácias. Esse aqui chama Revigoramil e ele é para equilíbrio físico e mental. Os florais, eles são diluídos também em álcool, né? Então ele tem uma coloração levemente amarelada que a câmera não tem sensibilidade para pegar e tem um gosto levemente alcoólico, mas muito pouquinho, tá? Que é uma forma de conservar as propriedades. Isso aqui você não toma e de repente a sua vida se transforma magicamente. Mas todas as vezes que eu fiz um uso contínuo ou eu precisei em momentos muito importantes, como por exemplo nesse final de semana, tanto eu quanto a minha esposa nós vamos fazer uma prova aqui do concurso da prefeitura. Então a gente precisa chegar lá com equilíbrio físico, equilíbrio mental, então a gente corre aqui para o floral e ajuda muito. Você pode diluir ele na água, tem gente que coloca em suco, leite, eu coloco diretamente na boca. E para mim tá tudo certo. Mas o que é importante aqui saber, né? Que ele tá te dando pequenas doses de energia, porque são algumas gotinhas, se eu não me engano, o próprio fabricante desse aqui recomenda 4 gotinhas, acho que 4 vezes por dia, mas pode ter variação dependendo da marca e dependendo da recomendação, caso seja feita por um terapeuta. Então você coloca ali 4 gotinhas, o gosto é praticamente imperceptível, mas ali dá 2, 3 dias eu já começo a sentir um pouco mais de serenidade, um pouco mais de tranquilidade. Então os florais, eles, na minha vida pelo menos, eles sempre fizeram um trabalho muito interessante, tanto que eu já pensei várias vezes em estudar esse sistema. Na época que eu quis fazer curso era muito caro, infelizmente, hoje não sei, espero que esteja mais barato, mas o floral do sistema Bach, que é o sistema original, era um absurdo de caro na época, mas enfim, sempre utilizei, sempre tive bons resultados e, portanto, no mínimo recomendo que você pesquise, que você se informe
e que você esteja com a mente aberta o suficiente para ter uma experiência, e pode ser que você depois venha aqui contar que, enfim, foi algo que te ajudou nesse sentido. Então, segunda coisa, florais de bar ou qualquer outro tipo de floral que seja reconhecido. Agora, eu vou trazer aqui um outro item que eu já trouxe aqui no canal anteriormente, já falei sobre isso e vou trazer aqui uma breve explicação, embora aqui no canal você vai encontrar outros vídeos a esse respeito, que é a ayahuasca. Olha ela aqui, nesse formato aqui, dentro da microdose. Por que microdose? Porque a quantidade que se faz uso é muito pequenininho. A ayahuasca é esse líquido marrom, que não sei se a câmera está focando, acho que não, mas acho que dá para vocês verem. Bem, em resumo, a ayahuasca é uma bebida indígena, um sacramento, porque ela é considerada pelas tribos que dela fazem uso e também para as religiões ayahuasqueiras como uma bebida sagrada que te permite ter uma expansão de consciência. Então, quando você vai num ritual de ayahuasca, você ingere uma quantidade suficiente que vai fazer uma alteração na sua consciência, onde você tem visões, ensinamentos, seja a respeito de você, da espiritualidade. É uma experiência incrível, transformadora. Eu consagrei a ayahuasca durante 6 anos, já fiz vários vídeos aqui no canal, você já deve ter me ouvido falar sobre isso em algum momento. Porém, nesse formato aqui de microdose, a ideia não é expandir a consciência, a ideia é fazer uso de algumas gotinhas que são pouco o suficiente para você não ter nenhuma visão, mas são fortes o suficiente para ter uma alteração emocional. Por exemplo, eu já fiz uso de microdosagem de ayahuasca durante muito tempo. Então, quando dá mais ou menos uma semana que eu estou usando, eu já percebo que a minha mente está muito mais clara. Geralmente os meus sonhos são muito mais vívidos, o meu estado emocional é muito mais sereno, é muito mais tranquilo. Então é uma ferramenta terapêutica maravilhosa que, meu Deus, quem está aberto a ela vai colher frutos, assim, só para vocês terem uma ideia. Eu já recebi feedback de pessoas que, me ouvindo e me vendo falar sobre a ayahuasca, começaram a fazer uso da microdosagem, essas pequenas gotinhas, e relataram coisas como, por exemplo, diminuição da vontade de comer, diminuição da ansiedade, diminuição da depressão, aumento de foco, de clareza mental, de estabilidade emocional. Então, é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Claro, precisa ser usada com muita responsabilidade, né? Não sei se a câmera consegue mostrar o nível, ela está quase na metade. Ó, se eu pegar isso aqui e virar de uma vez, é provável que eu comece a ter a expansão de consciência, né? Mas o objetivo não é isso, o objetivo é tomar gotinhas. Ah, Léo, quantas gotas? Eu que sou mais sensível, tomo no máximo 5 gotas por dia. Mas eu já vi pessoas que são menos sensíveis falar que tomam 10, outros 20. Então, depende, tá? Ah, quanto custa isso? Em média, um vidrinho desse aqui sai na faixa de 50 a 80 reais, dependendo do lugar. Eu não pagaria mais do que isso, tá? Aliás, muitas pessoas vendem na internet com o nome de floral de ayahuasca, tá? Mas é um nome incorreto. Eu entendo que o que eles estão fazendo, ó, é pegar a analogia do floral de bar. Aliás, eu não falei o preço, né? Isso aqui está na faixa de 30 reais, pelo menos aqui na cidade. Muito baratinho, né? Então veja, é o mesmo tipo de frasco, é o mesmo tipo de sistema. Então, como as pessoas já conhecem isso aqui, eles chamam isso aqui de floral de ayahuasca, mas é um termo inadequado, porque floral vem de flor, e a ayahuasca não se faz com flor. A ayahuasca é um cipó e uma folha, né? Então, o termo que eu considero mais adequado é microdosagem de ayahuasca. Só que assim, você não tem empresas como aqui a Floral Therapy fazendo microdose de ayahuasca. Você tem pequenos produtores lá no Acre, em algumas outras regiões aqui do Brasil. Então, você precisa ter muita segurança, muita confiança de quem você vai comprar, tá? As pessoas que são de fora, que tiverem interesse em comprar, do mesmo local que eu comprei esse aqui,
Depois, se quiserem, me mandem uma mensagem, seja por e-mail, você manda lá vozespiritualista@gmail.com ou me chama no WhatsApp ou nas redes sociais que eu te indico. Não ganho nada com isso, não tem relação nenhuma com essa empresa. É só que muitas pessoas, ao me ver falar desse assunto, sempre falam: onde é que eu consigo? Onde é que eu compro? Então, ok, se você quiser saber, eu posso te indicar. E se você for daqui da cidade, tem uma pessoa com quem eu tenho confiança, que eu já comprei também, e essa pessoa traz diretamente lá do Acre, e ela também consegue fornecer para aqueles que precisam, lembrando sempre desses critérios de respeito, né? Uma medicina sagrada indígena, tá? É uma coisa que eu considero bastante importante. Bom, por fim, vamos falar de algo que eu também já falei aqui no canal algumas vezes. Vocês vão ver que essa aula vai ficar bem curtinha, né? Porque ela é bem objetiva. Não tem muita teoria aqui, né? Você tem que experimentar, você tem que ir para a prática para você sentir. Mas por fim, eu gostaria de falar sobre o rapé. Olha só, esse aqui é um rapé indígena e eu recomendo que você compre rapés indígenas. Existem muitas pessoas sérias que fazem rapé nas cidades, mas eu me sinto muito mais seguro sabendo que o rapé é indígena. Vamos lá, um breve histórico, também já falei disso aqui. O rapé faz parte do conjunto das chamadas medicinas indígenas. Aliás, é importante deixar claro que todas essas coisas aqui são legais no Brasil, tá? Só que o rapé, por conter tabaco, só deve ser utilizado por pessoas maiores de 18 anos e que não tenham nenhum problema de saúde que as impeça, né? Não tenha problema cardíaco, não tenha problema respiratório, uma coisa muito importante. O rapé faz parte da cultura de vários povos indígenas e ele existe há séculos. Quando os europeus chegaram aqui e descobriram o tabaco com os indígenas, eles também descobriram o rapé, que foi levado para a Europa, foi industrializado, e pode ser que você já tenha ouvido falar de rapé, daqueles que vendem numa uma embalagem de metal redondinha, né, que os senhores antigamente botavam no bolso, aí tirava aquilo, punha assim na mão e cheiravam, né? Mas aquilo ali é um rapé industrial, é outra coisa. Isso aqui é rapé indígena, tá? O rapé, ele é feito através de uma planta ou árvore medicinal e tabaco. Então, eles moem tudo isso, trituram bem fininho. Olha, se você... Acho que a câmera não tem sensibilidade, mas parece um pouco mais grosso que um tal. Parece uma canela em pó. É isso. Então você mistura, né, as cinzas da árvore com tabaco, faz um processo. É tudo feito dentro de um ritual, dentro de um cuidado, dentro de uma reza, para que isso aqui tenha força espiritual. E depois você aplica dentro das suas narinas com um instrumento como esse aqui, ó. Vocês podem ver que o meu está bem gastinho, que eu já utilizei bastante. Isso aqui é chamado curipe. Existe um outro que é quando a pessoa sopra o rapé em você, que ele é um fininho assim, comprido, que é o chamado tipi. O curipe, como vocês podem ver, ele tem um sinalzinho de V, uma parte menor, uma parte maior. Essa parte menor vai na boca, a parte maior vai na sua narina. Então, você coloca um pouquinho de rapé na sua mão. Existe uma ritualística que eu faço, porque a pessoa que me apresentou o rapé me ensinou assim, né? Então, aliás, vamos voltar um pouquinho. Quando você vai fazer uso do rapé... Então, eu vou explicar linhas gerais, depois eu explico como fazer uso. Então, você coloca na mão, você põe um pouquinho, e aí você coloca na boca, coloca dentro do seu... Nossa, só de chegar aqui perto eu já sinto o cheiro, já deu aquela... Você coloca nessa parte na boca, essa parte na narina e você sopra, ok? E aí depois você coloca na outra narina e sopra também. Quando o rapé entra na sua narina, ele vai produzir uma ardência muito forte. Eu costumo dizer que dependendo do rapé e dependendo da força que você sopra, é como se você levasse um coice. Só que depois que passa essa ardência, que ela dura um minuto e pouquinho, ele produz um profundo estado de relaxamento. Nas primeiras vezes que eu passei o rapé,
eu tive até algumas visões assim. Hoje já não é muito comum, mas de vez em quando eu relaxo tanto que você começa a ter algumas visões, algumas intuições, porque ela abre muito o seu canal com a espiritualidade. Às vezes, quando eu passo o rapé, eu sinto um processo muito semelhante ao da incorporação. Eu sinto os meus chakras pum, 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 pulsando. É muito forte, é bastante intenso, né? E o efeito dele dura aí de 5 a 10 minutos. Depois, você assoa o nariz, ele vai sair o excedente e aí você fica tranquilo. Agora, vamos a algumas informações importantes. Como eu falei, isso aqui é um profundo relaxante. Então, quando é que eu faço uso? Quando eu estou estressado, quando eu tive um dia muito difícil. Sabe quando você chega na sua casa, você não quer conversar com ninguém, você está de mau humor, aquela coisa, você está carregado. Isso aqui pode ser excelente. Só que assim, como é um processo de conexão espiritual, você precisa de preparação. Então, você pode utilizar o rapé no seu dia a dia, mas você precisa de alguns cuidados. Quase sempre que eu vou fazer uso disso, eu me preparo antes. Ou seja, a não ser que tenha um dia muito extraordinário que eu chegue aqui o cão chupando manga, eu sempre penso assim, nossa, acho que eu estou precisando passar um rapé, amanhã eu vou passar um rapé. Então, eu me preparo, tá? Então, vamos supor que seja o caso. Amanhã eu vou passar, então eu vou tentar ficar tranquilo hoje. Quando chegar no próximo dia, eu vou passar o rapé num dia, num horário que eu estou tranquilo, que não tem gente passando, não tem som de vizinho, eu preciso de silêncio. E aí eu coloco umas músicas, né, que você acha, bota no YouTube, por exemplo, restos de rapé, restos de ayahuasca, você vai achar um monte. E aí você pode então... eu gosto de acender aqui a vela no altar, eu faço uma oração antes, né? E então ali eu faço respirações profundas, tento relaxar, e aí vem o ritualzinho que eu disse, né? Coloca a quantidade menor de rapé na mão, você coloca, sopra, sopra, e aí você relaxa, né? Você começa a entrar em processos de introspecção profunda e você vai sentir um grande relaxamento, tá? Eu não vou fazer uma demonstração aqui, porque como eu considero isso algo sagrado, deve ser feito apenas quando necessário. E isso aconteceu ontem. Então, para vocês terem uma ideia, eu estava um pouco cansado da rotina, fiz o uso do rapé, deitei à tarde, dormi 2 horas direto. Aquele sono mais profundo, acordei revigorado. Então, é muito bom, tá? Depois, como eu disse, eu não vou fazer uma demonstração, mas no final do vídeo eu vou deixar aqui um card. Sabe quando termina o vídeo e aparece um card? Eu já gravei um vídeo imenso só sobre rapé, com um monte de explicações, com um monte de senões, tá? Então assista esse vídeo para você entender melhor. Agora uma advertência, o rapé, ele contém tabaco, e o tabaco é possivelmente viciante. Então quando você conhece os benefícios do rapé, é muito comum que as pessoas se encantem tanto que elas querem fazer uso frequente. Aqui é preciso cuidado, porque eu já vi muitas pessoas viciadas em rapé. Então, isso aqui é para ser uma válvula de descarga das tensões, te ajudando a se conectar com você mais para viver uma vida em paz. Não é para virar uma bengala, portanto, tenha cuidado. Léo, mas então com que frequência eu posso fazer uso? Depende. Eu já tive semanas muito estressantes que eu cheguei a passar 4 vezes por semana. Atualmente, como eu estou numa fase mais tranquila, eu passo 1 vez por semana. Então eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Ontem, quinta-feira, foi o dia que eu fiz o uso do rapé, que eu fiz a consagração, né, como a gente fala, passar o rapé ou tomar rapé. Então não é algo assim para ser feito, na minha opinião, todo dia. Eu conheci pessoas que fazem 2, 3, 4 vezes por dia. Eu já acho que quem está nesse caminho já está no processo de viciação. Então é uma ferramenta bacana, poderosa, mas cuidado. Tudo isso aqui que eu mencionei hoje são ferramentas, não são bengalas. Mas se você quiser usar como bengalas, elas vão funcionar. Mas aí não recomendo, é um processo de aprisionamento e não de libertação. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, por exemplo, dizendo, olha, eu consagrei a ayahuasca há 6 anos. É uma medicina maravilhosa, produziu uma revolução na minha vida. Mas ela própria começou a me dizer, você não precisa mais de mim. E por isso eu parei de participar.
Ah, mas nunca mais eu vou participar? Não. Sei lá, daqui a um ano bateu vontade, eu vou. Mas aquela busca que eu estava, ela chegou ao fim. Porque é isso, é uma ferramenta, não é uma bengala. Então a gente não vai consagrar a ayahuasca para encontrar uma verdade maior. Então quando você encontra, você pratica, que é o que eu tenho feito. Ou pelo menos é o que eu tenho me esforçado para fazer. Enfim, pessoal, é isso que eu queria trazer hoje. São coisas simples, mas profundamente eficazes, e eu acredito que se você se interessar por elas, você vai começar a sentir um grande efeito positivo na sua vida. Qualquer dúvida, fica à vontade, coloca aqui nos comentários ou lá no nosso grupo secreto no WhatsApp, tá bom? Então fica agora com o vídeo do rapé para você entender em minúcias como é que funciona. Um abraço e até a nossa próxima aula.